Amigos da TV Web Guarani, nessa manhã de sexta-feira, nós estamos aqui ao lado da secretária de Cultura do município de Horizonte, Vânia Dutra. Ela que na verdade tem um assunto bacana, né? Festivo para divulgar. Nós estamos aqui porque Horizonte estará sediando um dos maiores eventos do estado do Ceará e com certeza ela estará, né, divulgando para a gente agora, Vânia. Que evento é esse? Bom dia. Pois é, amanhã a gente está recebendo vários municípios do estado do Ceará, que é a abertura oficial do São João do Ceará, que é promovido pela FECOAJUSCE, que é a Federação de Quadrilhas do Ceará, e o São João de Destaques. Não serão as quadrilhas que irão se apresentar aqui, e sim os destaques. Melhor casal de noivo, melhor rainha da diversidade, melhor casal mirim. E assim a gente fica muito feliz, agradece demais a FECOAJUSCE na pessoa do vereador Márcio Martins, né, que nos deu esse presente, porque a partir de amanhã o Nordeste todo vai se colorir, né, na maior festa popular do Brasil. Então as pessoas falam muito do Carnaval do Rio, de São Paulo, de Salvador, mas o Brasil todo se coloca suas bandeirolas, coloca sua roupa estampada para dançar quadrilha. Então nesse momento a gente convida os quadrilheiros, convida o povo que gosta de quadrilha, que participa de festejos dos juninos, que vem aqui para a praça de eventos, ali no mercado. Nós vamos fazer lá porque é um lugar bacana, é um lugar que tem infraestrutura e também, se correr o risco de chover, as pessoas não vão se molhar, né? Então, a gente também faz um agradecimento à Bebelu, que também está nos apoiando, a Secretaria de Educação, enfim, todas as secretarias envolvidas. Afinal de contas, só foram 10 dias para a gente se programar, mas eu tenho certeza que vai ser um grande evento, porque já faz mais de 10 anos que acontece e pela primeira vez vai acontecer no Horizonte e a gente não podia deixar essa oportunidade passar. Horizonte estará amanhã de portas abertas para receber todos os municípios que vêm participar desse evento. Eles vão ter premiações, medalhas, troféus e também vão ser primeiro, segundo e terceiro lugares vão participar de outros eventos dessa natureza aqui também no Ceará. Então, mais uma vez, a gente agradece demais ao representante da FECOAJUSCE, que é a Federação das Quadrilhas do Estado do Ceará, vereador em Fortaleza, o Márcio Martins, que está dando essa grande oportunidade para a gente mostrar não só o que a gente tem de bom aqui no município, mas todas as regiões do estado do Ceará vão estar presentes amanhã e a gente está muito feliz, de coração aberto, de braços abertos para receber todos. Olha, é importante se frisar que um evento dessa natureza, podemos dizer assim, muitas são as cidades que almejam sediar um evento como esse, Vânia. Qual foi o critério usado assim pela federação para a cidade de Horizonte? A participação, né, está em dias com a questão da cultura, enfim. Olha, na verdade eu não conhecia o Márcio, e aí houve um pequeno desentendimento aqui que não vale a pena relatar, eu acho por questão de ética, eu acho que eu não vou no embate. E ele estava no Rio de Janeiro e gravou um vídeo e eu fui mostrar a nossa versão. E aí ele gravou outro vídeo se desculpando e 3 dias depois ele lançou o desafio. Nós temos 10 dias. Né, 10 dias, e assim a gente tem uma equipe pequena na Secretaria de Cultura e Esporte, sempre é um nome tão grande, né? Cultura, esporte,
lazer, né, e juventude, que é uma equipe pequena, mas aí eu juntei os meninos, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Isso no mesmo dia a gente já deu o ok. Mas assim, a gente tem uma tradição de quadrilhas bacanas, né? Eu cito o exemplo da quadrilha Cheiro de Terra, que tem 22 anos valorizando, resgatando, revitalizando os costumes, não só do município, mas do Ceará como um todo. E nos deu muitas alegrias com premiações no Ceará, lá fora. E as outras quadrilhas também, eu acho que eles sabem que a gente também tem um potencial, né, nessa área dos festejos juninos, das quadrilhas. Eu acho que foram vários critérios e assim, eu agradeço também a nossa equipe que se empenhou e eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande evento que vai ficar na história, não só do Ceará, do Horizonte, mas do Ceará como um todo. O Horizonte vem forte para a competição? Com certeza, nós vamos competir em todas as categorias, em 3 quadrilhas. E nós vamos ter a abertura com a quadrilha da Felicidade, né, que é a quadrilha de idosos, da qual esse ano está fazendo 20 anos que eu participo. Né? Sempre eu tenho esse privilégio, comecei, eu ainda não estava na terceira idade, né? E esse ano é o primeiro ano, são 20 anos que eu participo com eles e a gente vai abrir com a quadrilha da Felicidade aqui do município de Horizonte. Tá aí, gente, um evento, como eu bem falei no início da matéria, muito bacana, inclusive até fomenta a questão da cultura neste município, Vânia. Desejar boa sorte e que com certeza os horizontinos, os próprios pacajuenses, né, as pessoas, os municípios ao redor aqui do município de Horizonte possam participar de um evento tão importante. Sem contar da geração, né, de renda que nesse momento vai acontecer aqui. Quantas costureiras estão aí empenhadas em fazer as roupas rapidamente, as barracas. Quem tiver interesse em botar sua barraca de comida típica, de artesanato, é só ligar para o Dário, 3336-6030, que aí você vai conquistar seu espaço. Né? A exemplo do que a gente fez no grande sucesso que foi o Carnaval esse ano aqui no município. Obrigado, Vânia. Muito obrigada. E a gente conta com todos vocês aí da Web Guarani, a população quadrilheira de Pacajus, de toda a região, para se abrilhantarem aqui junto conosco e a gente fazer uma festa bem bacana, com muita alegria e com muito colorido. Obrigada. A participação da primeira-dama, secretária de Cultura do município de Horizonte, Vânia Dutra, conversando, fazendo esse convite e com certeza, né, sinta-se convidado pela gestão do prefeito Chico César nesse grande evento que move aí todo o estado do Ceará e com certeza sinta-se você convidado nesse momento. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu caro Alex Montenegro.